Rádio Novelo. Novelo. Tá começando o Rádio Novelo Apresenta. Eu sou a Branca Viana. Uma das histórias mais antigas da humanidade, um dos tipos de história que a gente mais gosta de contar, é a história do retorno para casa. Do herói ou da heroína que viaja para longe, alcança feitos incríveis, vê coisas que nunca tinha imaginado, se mete em encrencas impossíveis e, no fim de tudo isso, volta para onde tudo começou. A gente ama esse tipo de história por muitos motivos. Tem a adrenalina da aventura e o conforto de saber que dá para voltar para casa. É um círculo perfeito. Você roda, roda e acaba de novo no aconchego do lar com o pé para cima. Só que as histórias mais realistas desse tipo de trama reconhecem que esse círculo perfeito não existe. O ponto de partida e o ponto de chegada nunca vão coincidir. A sua casa muda, o mundo muda, você muda, o jeito que você vê o mundo muda também. Aliás, para se transformar, você não precisa dar a volta ao mundo. Às vezes, é uma volta até a esquina, ou uma parada no meio do caminho. A primeira odisseia do episódio de hoje, quem conta é a Natália Silva. Chamar o que eu vou te contar agora de jornada do herói é até engraçado. Até é uma jornada do herói, mas ela foi completamente involuntária. A jornada não era pra ser uma jornada. E o herói só queria mesmo chegar em casa. Na minha casa. Oi. Que nessa época era a casa dele também. E aí? Tudo bom? Tudo bem, você? Tudo bem também. Sua casa nova. Boa. Casa diferente. Esse é o Vitor Mattioli, meu amigo e ex-namorado. Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos lá. Estranho te contar uma história que você já conhece e que você participou dela também, de certa forma, né? Então... Eu vou complementando o que eu lembro. Bom, a história começa num dia comum de trabalho. Eu tava no escritório da empresa. Uma empresa de tecnologia. Trabalho normal, 9 às 6. Aquela coisa. E a minha chefe apareceu umas 4 e pouco da tarde na minha mesa e falou que ela tava indo embora mais cedo. E falando que se eu quisesse ir embora mais cedo também eu tava liberado. E que inclusive ela tava indo de Uber pra casa dela. E ela podia me dar uma carona. Liberou ele mais cedo do trabalho e ainda ofereceu carona. Perfeito, né? Bom, mas acho importante mencionar que a minha chefe não era uma pessoa muito agradável, assim. Isso é um eufemismo. Ela era bem difícil. Daquelas pessoas que quando abrem o microfone na reunião, você já fica tenso, esperando que pérola vai vir dali. As possibilidades eram ou lição de moral ou assédio moral, sem nada no meio do caminho. Então, uma viagem de Uber de 20 minutos, 30 minutos era o máximo de convivência que eu conseguia ter com ela. Então, assim, era o preço que eu sabia que eu ia ter que pagar pra chegar 2 horas mais cedo em casa. O Vitor topou e me escreveu dizendo: tô indo pra casa, chego em meia hora. Eu sou meio ruim de ouvir a minha intuição, mas eu lembro bem de ler essa mensagem e sentir uma coisa ruim. Sabe? Uma coisinha. Mas eu só falei: beleza, boa volta, até já. Bom, aí a gente tava dentro do Uber, fazendo o nosso trajeto normal. Aí a gente pegou a Marginal Pinheiros. Calma. Pra quem não é de São Paulo, a Marginal Pinheiros é uma via expressa que fica às margens do Rio Pinheiros. Ela sai da zona sul de São Paulo e corta a capital até alcançar outra marginal de outro rio, o Tietê, que leva para as rodovias e tal. O Vitor tava vindo da zona sul em direção à zona oeste. Então, pra chegar lá, a gente precisava pegar um trecho grande da Marginal Pinheiros. Que mesmo nessa hora, que era umas 4h30, perto das 5 horas da tarde, já estava muito lotada. E tem um ponto do trajeto em que a gente precisava passar do lado que a gente estava, da Marginal Pinheiros, atravessar o rio pro outro lado, em direção ao bairro que eu morava, que era o Butantã. Só que o motorista passou reto. E eu percebi que eu ia ficar preso ali no carro com ela por mais não sei quanto tempo. Porque ou o Uber ia ter que dar uma volta gigante pra chegar no bairro, ou eu ia ter que ir com ela até a casa dela e pedir um Uber, não sei, isso foi me deixando ansioso, angustiado. E aí, bom, eu falei, não, aqui começa a odisseia. Acho melhor eu descer do carro e dar um jeito de chegar sozinho na minha casa.
E nesse momento eu vi a estação Pinheiros, da CPTM. CPTM é a companhia que opera os trens de São Paulo. Existem 2 estações Pinheiros, no mesmo lugar. Uma é de trem e outra é de metrô. Então, uma fica em cima da terra e outra fica embaixo da terra. O Vitor viu a estação de trem, mas ele ia pegar o metrô. Só para não ser imprecisa com o transporte público de São Paulo. E eu sabia que era bem pertinho para ir da CPTM até a minha casa no Butantã. E aí também, logo depois que a gente passou pela estação Pinheiros, eu vi que tinha um recuo. Tipo um acostamento, assim. E aí, na hora, eu já falei pro Uber: cara, por favor, encosta aqui. Eu vou descer e vou pegar o trem aqui da CPTM. E eu tô pertinho de casa. Tá perfeito. Tá ótimo. Pra ser justa aqui, a chefe dele ainda perguntou: tem certeza? Não quer que a gente te leve? E eu falei: não, fica tranquila. Aqui tá pertinho pra mim. Eu desço do Uber, pego o metrô e rapidinho eu tô em casa. Tá ótimo. Muito obrigado pela carona. É isso, até amanhã. Então, o que eu tinha que fazer era atravessar a pista local e chegar na calçada onde fica o metrô. Essa era a minha missão. Mas na minha cabeça isso ia ser muito simples, né? Tava tudo geograficamente perto, não tinha motivo de eu não conseguir chegar no metrô. No desespero de se livrar da chefe, o Vitor desceu do carro no canteiro central da Marginal Pinheiros. Eu vou ter que te explicar essa geografia da Marginal para você entender o tamanho da bobagem que o Vitor fez. Imagina que você tá olhando do alto. Tem o Rio Pinheiros ali à esquerda, depois a estação de trem do lado, depois uma pista expressa, depois uma pista local. E cada uma dessas pistas, a expressa e a local, tem 4 faixas. A expressa, como diz o nome, é a mais rápida. O limite de velocidade é 90 por hora, mas muita gente dirige acima disso quando não tem nenhum radar por perto. É tipo uma autoestrada mesmo. A local é a menos expressa, mas é uma semi-autoestrada, porque o limite de velocidade é de 70 km por hora. E não tem faixa de pedestre, não tem semáforo, nada. O Vitor estava dentro do carro, na via expressa. E ele viu a passarela da estação de trem em cima dele. A passarela que liga a calçada, que vem dos bairros, onde tem gente, até a estação, pertinho do rio. Por uma passarela, passando por cima de onde ele estava. E aí você começou a demorar. E aí você mandou mensagem tipo: cara, você não sabe o que aconteceu. O Uber da minha chefe pegou um caminho nada a ver. E aí tava tipo só indo embora aqui do caminho certo. Aí eu desci num lugar muito bosta aqui na Marginal e vou dar um jeito de voltar. Mas eu tô meio fudido. E aí eu lembro que eu fiquei olhando pra tela do computador, tipo... Quê? Como assim? Eu não consegui entender o que você tava falando. Aí você mandou um áudio meio engraçado, tipo, eu desci meio desesperado do carro, no canteiro central, achando que eu ia conseguir subir pra estação Pinheiros, e eu tô preso aqui. Eu tô preso no canteiro central da Marginal. Tipo, eu tô entre a expressa e a local, andando. Eu achei que eu ia chegar em algum lugar, numa passarela, alguma coisa. Mas não tem nada. Eu tô preso. Eu tô num lugar que os seres humanos não deveriam estar. Eu ri do áudio, mas eu confesso que eu já consegui visualizar as imagens do Globocop dando a notícia do acidente causado pelo sujeito que tentou atravessar as 4 pistas locais na hora do rush. Não atravessa, eu lembro de mandar essa mensagem. Pelo amor de Deus, não tenta atravessar. A essa altura já era umas 5 da tarde. E o Vitor estava numa ilha, cercado de carros em alta velocidade, por todos os lados. Não tinha como atravessar. Isso ficou evidente. Eu achei que se eu andasse um pouquinho, eu ia encontrar uma passarela. Ou uma faixa de pedestres, ou um semáforo, sei lá, qualquer tipo de coisa que me deixasse chegar do outro lado. Ele andou em uma direção uns 15 minutos, viu que não tinha como sair. Voltou, andou na outra direção e nada também. Assim, acho que até esse ponto tava engraçado. Até ele se tocar que ele tava preso mesmo. E aí eu pensei assim, se não tem como sair de nenhum dos dois lados e não tem como atravessar a pista, o único jeito de eu sair daqui é por onde eu cheguei, que é pelo recuo, por esse acostamento. Só que eu tava a pé, então eu precisava de um carro. E aí eu falei, vamos chamar um Uber, é o que vai dar pra fazer. Aí eu chamei um Uber, encontrei um carro e o motorista tava, 5 minutos de distância.
E aí, nesses 5 minutos, eu tentei explicar pra ele onde eu tava. Porque não era um ponto de parada óbvio, na frente de um bar, numa esquina, numa estação de trem. Não, era um lugar onde ele não devia estar. Onde não era pra ninguém estar, tipo um buraco negro no mapa viário. Ou um bug no jogo do transporte paulistano. E aí o Uber respondeu, beleza, estou indo. E aí eu fui acompanhando ele pelo mapa, e conforme ele ia chegando perto, eu percebi que ele tava na pista errada. Porque pra entrar no recuo, ele tinha que estar na pista expressa. Do lado da local, não tem recuo. Então ele ia ter que parar no meio da pista. Imagina, tentar parar o carro no meio da marginal, no horário de pico, pra pegar um passageiro. E eu até tentei mandar uma mensagem pra ele e falar, cara, você tá na pista errada. Você tá na local, precisa estar na expressa. Mas ele não respondeu e depois, sei lá, de 1 minuto eu só vi o Logan Prata passando assim. E falando, putz, lá vai meu Uber. Sempre um Logan Prata. Não, obviamente era um Logan Prata. Foi-se o Logan Prata. O motorista percebeu que o Victor ficou pra trás e cancelou a corrida. Aí eu já tava com um nível de estresse um pouco maior e falei, putz, beleza, vamos chamar outro Uber então. Aí eu chamei outro, esse tava mais longe, mas eu não tava em posição de querer cancelar a corrida ou exigir velocidade de nada. E aí nesse cara eu acho que eu cometi um erro muito grave, que foi soar desesperado demais. Eu tentei ser muito descritivo, assim, de onde eu tava. Eu lembro de ter falado alguma coisa assim, amigo, pelo amor de Deus, não cancela essa corrida. Eu tô preso no canteiro central da Marginal, o acesso é pela Via Expressa. E, sei lá, eu tava meio querendo fazer um tom de piada também. Eu falei alguma coisa... você precisa me salvar. Se você não me ajudar, não vou conseguir sair daqui. Não sei, foi meio catastrófico, assim. E aí, ele cancelou a corrida também. E aí, depois disso, nenhum outro Uber me aceitou. Eu não sei se alguém me denunciou, se o algoritmo percebeu que eu tava num lugar inóspito, se... Eu não sei o que aconteceu, não sei como funciona o algoritmo do Uber, mas eu não consegui mais nenhuma corrida. E eu em casa pensando, cadê o Victor? E mandando mensagem perguntando o que estava acontecendo. E assim, eu não queria te deixar nervosa também. Eu sabia que eu tava meio... Pode falar palavrão? Pode. Eu sabia que eu tava fudido ali, que eu não ia conseguir sair de jeito nenhum, mas eu não queria te deixar nervosa. Eu sabia que eu ia ter que dar um jeito de sair dali. Eu não queria pedir ajuda também, porque eu já tava me sentindo burro. E aí eu não queria envolver outras pessoas na minha burrice, na minha decisão idiota de descer do carro ali. Mas aí rolou uma coisa que fez ele pensar, não, vou ter que pedir ajuda antes que o pior aconteça. Só que a minha chefe também tava me mandando mensagem, eu lembro disso. Você não queria que ela voltasse. Nem a pau, é isso. Ela sugeriu assim, você quer que eu volte pra te buscar? Eu falei, não. Não, tô preso, mas tô bem. Tá tudo bem. Aí eu lembro que você falou assim, por que eu não te ensinei a dirigir? E aí eu levei pro pessoal. Aí eu falei, não, agora que ele falou isso, eu vou resolver esse problema. Eu tô indo aí de Uber. Vale mencionar que tinha um carro em casa, só que a Natália não sabe dirigir um carro manual. No podcast eu vou fazer parecer que eu não sei dirigir carro por um princípio ecológico, não que eu não gosto de câmbio manual. Ouviu, né? Não é preguiça, é preocupação com as emissões de carbono. Aí eu te pedi ajuda e você meio que virou minha última esperança. Só que, como eu tinha tido muita dificuldade de falar pros motoristas de Uber aonde eu tava, qual que era a minha localização, eu lembro que eu tava tentando ser o mais descritivo possível, assim, daquele lugar. Aí eu te mandei uma foto, mandei um print da minha localização no Google Maps, assim, pra você ver exatamente onde que eu tava. Eu te mandei um áudio também explicando, assim, e nesse áudio dá pra ver claramente que eu tô muito nervoso já. Que eu tô te explicando, tipo... Não, você tem que avisar o cara que eu tô na expressa, não tô na local. Eu tô do lado do trilho do trem. Nessa altura que eu te mostrei, tem um bolsão na expressa. Do lado do rio mesmo, tá bom? O cara tem que pegar a pista o mais da esquerda possível. Só que daí eu tô do lado direito. Eu tô num bolsão do lado direito, só que na pista da esquerda, que é a expressa. Talvez ele mesmo tenha percebido que não fazia muito sentido o que ele estava dizendo. E foi gravar um vídeo pra desfazer essa confusão entre esquerda e direita. Sei lá, eu já tava bem desesperado nessa hora. E aí, eu lembro que eu fui fazer um vídeo. Na minha cabeça, a melhor forma de te mostrar onde eu tava exatamente era gravando um vídeo.
Aí eu peguei o celular e fui filmando. Aí eu filmei a pista local e eu fui te mostrar que eu tava na frente da subprefeitura de Pinheiros. E aí eu filmei a subprefeitura do outro lado da pista local e fui filmar o canteiro central, que era onde eu tava. Na hora que eu filmei o canteiro central, pela tela do celular, eu vi que tinha um carro parado, exatamente onde a minha chefe tinha me deixado, ali no recuo. E aí, nesse momento, eu lembro que eu fiquei desesperado, assim, fechei o celular, não te mandei o vídeo, aliás, esse vídeo se perdeu, o que é uma coisa muito triste, porque deve ser muito engraçado, porque eu tava olhando pra tela do celular e vi o carro pela tela do celular, desliguei o celular e saí correndo em direção a ele, com toda a minha força. E aí lembro que eu cheguei correndo assim no carro, respirando pesado assim, cansado. E aí tinha um cara no banco da frente, com aquele suporte de celular, mexendo no celular. Então eu já achei que ele era Uber. Aí eu bati no vidro, ofegante pra caramba assim. E aí o cara me olhou com uma cara de pavor, assim, um pânico. Ele olhou pra mim e teve certeza que ele ia ser assaltado. Como eu tava muito nervoso, eu queria deixar muito claro pra ele que eu não era um assaltante. Então a primeira coisa que eu disse foi: calma, cara, eu não vou te roubar. O que talvez seja a pior coisa pra você falar nessa situação. Porque ele ficou com o dedinho assim apontado pro celular e travado olhando pra minha cara, claramente muito nervoso. Enquanto isso, eu tava em frente de casa, esperando um Uber aceitar a corrida e ouvindo o áudio do Vitor várias vezes pra ter certeza de que eu tinha entendido onde ele tava. E aí eu comecei a explicar pra ele toda a situação, tentando respirar ao mesmo tempo, falando: cara, eu desci do carro da minha chefe, ela me deixou aqui, eu não consigo sair daqui, eu não consigo atravessar pro lado de lá, eu só preciso sair daqui. Você pode, por favor, me tirar daqui? Me leva pra qualquer lugar. Eu não sei pra onde você tá indo, mas eu vou com você. E aí ele olhou pra minha cara e falou: não, eu não posso, eu tô com um passageiro. E aí foi nesse momento que eu olhei pra trás e vi que tinha uma mulher e uma criança no banco de trás. E eles estavam com uma cara mais de pânico do que o motorista. E aí eu virei pra moça que tava atrás e falei: moça, você se importa se eu pegar uma carona com vocês até qualquer lugar? Ela só olhou pra minha cara e meio que assentiu assim, balançou a cabeça. E aí eu olhei pra cara do Uber e falei: e aí, cara? Ela aceitou. Vamos nessa, vambora. Por favor, pelo amor de Deus, eu pago. Vambora, eu pago, tá tudo bem. Sei lá, vamos dar um jeito, pelo amor de Deus, me salva. Me tira do canteiro central da Marginal, cara. Pelo amor de Deus. E aí ele falou: tá bom, entra aí. E a alegria que eu senti nesse momento, sei lá, eu não sei descrever assim. Escuta a alegria. Amor, consegui. Consegui, mano. E o cara ainda tava vindo pros lados de casa, velho. Ele me largou aqui naquele condomínio de ruinha que a gente vem passear com a Lupe às vezes, sabe? Tô no caminho já, logo tô aí. A minha sorte é que demorou muito para um Uber aceitar a corrida. Então deu tempo de eu cancelar até o Vitor me mandar essa mensagem. Senão eu ia lá pro canteiro central da Marginal pagar de louca pro Uber. E a sorte do Vitor foi que esse outro Uber parou ali. E não porque alguém dentro do carro falou que queria descer no meio da Marginal. Ah, tem uma parte importante. Depois que a gente tava no Uber indo embora, eu comecei a conversar com o motorista e com a passageira que tava atrás. E aí o que eu fui entender que o filho dela, o menino que estava com ela, ele tinha esquecido uma pasta de documentos no lugar onde eles estavam. Então o Uber parou ali naquele canteiro central justamente para ajustar a rota e voltar para o lugar onde eles tinham esquecido a pasta de documento. Se ele não tivesse esquecido, o Uber não teria parado no canteiro central e não ia ter me resgatado. Eu achei que ele fosse chegar em casa meio bravo com o tempo que ele tinha perdido ali, ilhado. E eu acabei chegando suado, cansado, mais tarde, enfim, caos completo. Mas ele tava radiante. Radiante. Como se tivesse, assim, nascido de novo. É muito engraçado porque talvez eu tenha ficado ali 1h e meia preso no canteiro central, mas pareceu uma semana, entendeu? Uma semana em que ele pensou em coisas que ele nunca tinha pensado antes. Depois disso também eu comecei a reparar como
a cidade foi muito desenhada ao redor dos carros, e aí tem lugares que, são inacessíveis, não tem como uma pessoa chegar até ali. Ou se você jogar uma pessoa lá dentro, ela não tem como sair. Ela fica simplesmente presa. E eu lembro que eu tava sentado de frente para a pista local e eu conseguia ver a calçada. E as pessoas estavam saindo do trabalho e passavam, assim, milhares de pessoas pela calçada e elas me olhavam, tipo, cara, o que você tá fazendo aí? Como que você foi parar aí? Mas eu acho que é uma coisa... Eu não vou dizer que qualquer pessoa poderia ter feito, porque é uma situação muito específica de você estar no Uber com a sua chefe na Marginal Pinheiros Expressa. Mas foi uma ação muito simples que levou uma coisa, tipo, muito complexa, né? Foi uma decisão tão simples que eu tomei de descer do carro e depois disso eu perdi todo o controle da situação. Dali pra frente, deu tudo errado. Na jornada do herói clássica, que é um modelo de narrativa descrito por um teórico americano chamado Joseph Campbell, esse é o momento da história em que o Victor, já são e salvo, muda, né? Ele aprende alguma coisa com o que aconteceu. O momento em que ele devia olhar para trás e dizer: poxa, podia ter feito isso diferente. Talvez não descer no meio da marginal no horário de pico. Mas quando eu perguntei pro Victor: e aí, o que você queria fazer se pudesse voltar atrás? Ele dá uma resposta que talvez você não consiga se identificar com a situação de estar ilhado na marginal. Mas quase todo mundo já teve um chefe, um colega de trabalho, um cliente, sei lá, tão chato que tudo o que você queria fazer era sair de perto. Não importa onde fosse. Se o Victor tivesse uma máquina do tempo, um Ctrl-Z da vida, ele só queria poder voltar atrás para agradecer a pessoa que na cabeça dele foi responsável por ele não estar lá no canteiro central da marginal até hoje. Então, assim, eu queria voltar lá e agradecer o moleque que esqueceu os documentos, sei lá onde. Não, o bom é que você não falou que queria voltar e não descer do Uber. Tipo assim, ficar no Uber com a sua chefe. Continua não sendo uma Exatamente. opção. Não, pra mim essa nunca tinha sido uma opção. Eu preferia qualquer coisa a ficar com ela ali mais meia hora, sei lá, dentro do carro. Essa foi a Natália Silva, produtora da Rádio Novelo. O segundo ato do episódio de hoje é mais uma tentativa de voltar para casa. Mas dessa vez, as decisões erradas não foram tomadas pelo protagonista. E as consequências são terríveis. Quem conta é o Luiz Ernesto Bretz. Quantas crianças hoje, nesse mundo hiperconectado em que a gente vive, já tiveram o prazer de soltar uma pipa? Construir ela do zero, com papel, tesoura, cola e umas varetas de bambu. Colocar ela no ar. Quando eu era criança, eu soltava a pipa praticamente todo dia. Eu chegava da escola, comia e já saía correndo com os outros moleques da minha rua. A alegria era ver quem subia a pipa mais rápido, depois quem conseguia mergulhar ela mais rápido e o máximo possível para depois subir. Ela ia longe e a gente ficava admirando. Mas olha, antes que comece a parecer saudosista demais isso aqui, uma coisa que eu descobri recentemente é que não só ainda tem muita gente soltando pipa, como agora existe todo um universo por trás dessa brincadeira. Aliás, para muita gente não dá nem para chamar mais de brincadeira. Tem até campeonato internacional de empinar pipa. Que evento querendo ir para Manaus, para o Chile já é certo. A França agora a gente só está resolvendo passagem. Eu vou competir na França também. Mas na França a linha deles é totalmente diferente da nossa. A gente costuma usar um fio 10, assim, por exemplo, 3 fios que tem a linha. Na França é 46 fios. A linha é igual uma corda. Fio 10, 3 fios, 46 fios. Na minha época, a gente chamava de linha. Era a que a gente conseguisse, e estava bom demais. Outro exemplo desse universo é a quantidade de tipos diferentes de pipa. No Brasil, eu acredito que mais de 10 mil pipas diferentes. É muito modelo diferente que eu não conhecia. Cada lugar que eu vou é um modelo diferente, uma pipa uma melhor do que a outra. A gente não conseguiu confirmar se são mesmo mais de 10 mil tipos. Mas uma coisa é certa, são muitos tipos. Cada pipa se adapta a um tipo de ataque, a um tipo de vento.
E cada pipeiro escolhe as armas dele com cuidado. Tenho feito, o nome da pipa é Charutim, é Wanda de 55, tem a Come Rato, várias pipas diferentes, assim, tô me adaptando a cada vez uma diferente, entendeu? A que eu tenho usado hoje, o nome dela é Foguetinho de 52. É uma das melhores pipas que eu já usei, até hoje. Mas ainda tô à procura da pipa ideal pra mim, entendeu? Eu não achei ainda. E na hora que eu achar, eu paro de fazer todas as pipas, só fazer só aquela. Bom, acho que já tá na hora de apresentar esse cara que a gente tá ouvindo, né? O nome dele é Roberto de Oliveira Braga Júnior. Mas no universo da pipa, ele é conhecido como Junim. E ele é bastante conhecido nesse universo. Assim, São Paulo é muito grande lá. Aí onde eu fui soltar pipa, deu 15 mil pessoas num evento lá. Era só pipa de 1 metro pra cima, só pipa grande. Aí eu falei, vou soltar uma pipa lá. Cheguei lá, não consegui soltar pipa, porque todo mundo me cercava pra tirar foto. Ah, o Júnior tá aí, Juninho de Petrópolis, não sei o que lá. O Juninho de Petrópolis. Eu não conseguia soltar pipa, porque eu prefiro dar atenção, porque eu não sei o dia de amanhã, né? Então, vamos dar atenção, vamos brincar um pouco. Na hora que der pra soltar pipa, eu solto. Aí acaba que eu não solto pipa, fica lá preso. Pro Juninho, empinar pipa tem um elemento, digamos, terapêutico. A pipa sempre traz tranquilidade, né? Eu esqueço de tudo. Eu tô com a minha pipa ali, pode estar falando do meu lado, eu não vou te dar ideia. Eu tô ali na minha pipa concentrada, eu esqueço de tudo que eu tô passando, de tudo que a gente vive, eu só vivo o momento ali da pipa, entendeu? Não tem como descrever assim, porque é uma coisa... Só quem gosta, eu acho que sente essa sensação. Dá tranquilidade, mas não pode perder o foco. No campeonato, tu tem que ter agilidade, a pipa tem que responder rápido, tu tem que, em 2 segundos, tu tem que decidir um campeonato. Fala, em 2 segundos eu tenho que virar e fazer isso. Não posso dar mole e deixar ele passar. Então tem que ser a pipa muito rápido para me responder, entendeu? Nos campeonatos de pipa, os pipeiros estão competindo entre si, né? Mas em última instância, é cada um contra si mesmo. Contra o vento ou contra a falta de vento. Cada pipa tem que ficar pelo menos 3 minutos no ar. E a pipa que voar do jeito mais bonito e mais acrobático, leva. A mesma coisa da estratégia da pipa eu uso pra mim também. Então, isso também tem me ajudado muito, tem me ajudado a superar muita coisa. Às vezes eu vejo que ali tá dolorida, opa, vamos fazer um corte diferente, vamos pra cá. Aí eu saio fora daquilo, entendeu? Mas tem me ajudado muito. O Juninho é 30 anos mais novo que eu. E essa paixão dele pela pipa começou na infância também. Acho que com 4 anos eu já fazia. Era bem novinho, minha tia fala que eu pulava as varandas, pulava as coisas só pra roubar o bambu do varal dela, só pra fazer pipa. Então, todo dia eu saía da escola, tinha que fazer o dever, acabar o dever eu podia ir. Fazia o dever rapidinho, saía correndo, falava, vou soltar minha pipa. Esquece, eu só volto de noite. Rapava fora pra rua. Daí ele cresceu, e quando virou pai, ele passou tudo isso pros filhos. E eles eram já viciados também, ele já fazia deles, já... Falei, ó, cada um tem que fazer a sua, vou ensinar vocês têm que fazer. Ensinei eles a fazer rabiola, a pipa deles, tudo. Já tinha a linha deles, as coisas separadas deles e eu a minha. Ninguém mexia de ninguém, não. Era tudo... Dava briga, se eu pegasse a pipa deles hoje. Eu conheci o Junim em 2022. A gente mora na mesma cidade, Petrópolis. Junim de Petrópolis, né? Que fica na Serra do Rio de Janeiro. Talvez você já tenha visitado Petrópolis, ou talvez você conheça só de nome. E aí tem alguns motivos para isso. Um deles é o fato da cidade ter nascido de uma fazenda comprada pelo Dom Pedro I. Depois, o filho dele, Dom Pedro II, construiu um palácio aqui. Daí a fazenda virou um povoado, que virou uma cidade, daí vem o nome, Petrópolis, em homenagem aos Dom Pedros. Bom, mas esse é um dos motivos pelos quais a cidade é conhecida. O outro é a chuva. A chuva de terça-feira foi a maior já registrada na cidade em quase 90 anos de medições. Petrópolis, terça-feira, uma cidade invadida pela lama e pelo desespero. Um rastro de tristeza, insegurança e dor. Cenas que mais parecem ficção. Eu consegui sair pela janela com meu filho para ajudar ele. A correnteza me levou, quase morri. 15 de fevereiro de 2022. Naquela terça-feira, da janela do prédio onde eu moro, eu vi o rio Piabanha subindo. E essa não é uma cena incomum para mim que moro aqui. A cidade tem uma topografia peculiar. Ela é um vale rodeado de montanhas. E apesar do centro de Petrópolis ter sido planejado,
O resto da ocupação urbana da cidade foi acontecendo de um jeito desordenado ao longo dos anos, como costuma ser a regra aqui no Brasil. As chuvas já causaram muitas tragédias no município. Tem algumas famosas. A de 1966, a de 1988, a de 2011. Eu acho que todo morador daqui lembra onde estava em cada uma delas. E naquela, de 2022, o ano em que eu conheci o Junim, o rio subiu muito rápido. Era perto das 5 da tarde, que é a hora em que as escolas liberam os alunos. O rio transbordou e alguns carros começaram a ser empurrados pela correnteza. Aí o celular começou a apitar, com mensagem dos parentes, dos amigos, querendo saber se estava tudo bem, com vídeos encaminhados de cenas de alagamentos, de enxurradas. Em 3 horas, choveu quase 300 milímetros. Era o maior volume desde que a medição começou a ser feita, em 1932. Todos os rios transbordaram. Foi que nem despejar num balde a água de uma piscina inteira. Eu fiquei ilhado, mas estava seguro em casa. Muita gente não teve a mesma sorte. Eu trabalho com cinema, tenho 0 experiência com primeiros socorros, esse tipo de coisa. Mas como quase todo mundo que eu conheço, comecei a me mobilizar para ajudar como eu podia, recolhendo doações, organizando as demandas, enfim. Acabei indo parar num lugar que estava centralizando as doações e os voluntários, organizado pela ONG SOS Serra. Nos primeiros dias, os voluntários trabalhavam principalmente fazendo entrega de mantimentos para as famílias que tinham perdido tudo na chuva. Mas com o tempo e com o aumento da demanda, foi chegando mais gente. E doações também. De produtos de limpeza, de roupas, de móveis, de eletrodomésticos, até de enxadas e lanternas, porque os bombeiros que estavam por lá não davam conta de escavar todas as ruínas. Era um time grande, disposto e organizado, de voluntários que largaram tudo para ajudar ao longo de dias a fio. E entre eles estava o Junim. Fui lá, peguei a picape do meu pai e falei, empresta essa picape aí, pai. Vou lá carregar um negócio lá para eles. Ele deixou comigo, passei o dia lá ajudando, carregando. E eu vi como é bom, né? Faz o bem é sempre bom, sempre. Eu vi, isso é bom demais. Levei cama, geladeira, essas coisas. O trabalho no pavilhão era intenso. A gente procura sempre ajudar, mas a gente não quer nada em troca. Isso é tão bom, é tão gratificante pra gente, que a gente já sai renovado quando vai fazendo isso, entendeu? Acho que isso não tem sentimento maior do que esse, do que fazer o bem. Então, a gente sai leve, sai tranquilo, vem tranquilo pra casa. Eu e Junim estávamos entre essas centenas de pessoas ali no galpão. Mas foi só uns 6 meses depois que descobri que o Junim tinha vivido todo um outro lado daquela história. Quando ele entrou pela primeira vez na ONG, era ele quem tinha perdido tudo. Na verdade, eu sou meio tímido para essas coisas. Então, eu fiquei meio sem graça, sabe? Meio com vergonha. Na primeira vez que eu fui com a minha patroa, a doutora Márcia. Além de ser uma celebridade entre os pipeiros, o Junim é caseiro. Doutora Márcia é a dona da casa que ele cuida. Eu falei, vamos comigo, eu tô sem graça de ir lá. Falei com ela. Quando eu fui lá, eles mandaram pra mim a geladeira, um fogão com a máquina, é o que eu precisava. Aí depois que eu cheguei lá, eu vi como funcionava, eu procurei fazer também pelas pessoas. Eu falei, posso vir ajudar. Eles deixaram, eu fui lá com o carro e levei pra... O que fizeram por mim, eu fiz, tentei ajudar de alguma forma. O Junim morava na Vila Felipe, um bairro que fica a uns 3 quilômetros do centro. Mas, na hora da chuva, ele não estava lá. Ele estava trabalhando. E assim que ele se deu conta do tamanho do temporal, ele tomou o rumo de casa. Assim, foi uma coisa surreal, né? Que no primeiro dia, até eu chegar lá, foi muito difícil. Eu enfrentei muita coisa para chegar lá. Até um conhecido lá, eles me avisaram, fulano, caiu a barreira, tem como te ajudar? A barreira que caiu era um deslizamento de terra. Eu fui lá ajudar ele, tirei ele da barreira lá, com o rosto todo machucado. Ele é até um pastor de uma igreja, o pastor Sebastião. Os bichos dele fugiram na rua, eu correndo atrás de bicho na rua. E daí em diante foi onde começou tudo. Eu falei, agora é uma coisa que não tem explicação, assim. Que um rapaz do Rio me ligou, falou, Júnior, vai pra casa, que sua casa caiu. Aí bateu o desespero, comecei a ver tudo que estava acontecendo na cidade. Tava tudo alagado, passei com o carro ali com água no meu colo, né? O carro tava cheio de água já.
Eu consegui chegar até na Sargento Bening. Parece que o mundo acabou ali. As casinhas tinham caído tudo. Mais de 20 casas. Aí tinha um amigo sentado lá, falou: Júnior, minha mãe tá aí debaixo, cara. Me ajuda a tirar ela. Aí eu falei: poxa, Denis, eu não consigo, mano. Tem que ir pra casa. Ele: me ajuda, só tenho você aqui. Foi eu tirar a mãe dele. Ela tava com vida ainda, tirei. E tinha tanta gente pedindo socorro, mas eu tinha que ir pra casa. Eu falei: não, tem que ir pra casa. Já era umas 10 horas da noite. Eu caí numa barreira, né? Que já tinha caído enchido da rua. Eu caí na lama assim. E com lama até no pescoço. Fiquei 2 horas lá sozinho, imaginando como sair daquilo lá. Porque não tinha ninguém. E não tinha como pedir socorro. Tu chamava ninguém, escutava ninguém. 2 horas preso na lama. Aí fiquei esperando. Até que um poste caiu do lado. Agarrei nos fios. Saí, consegui sair. O Juninho saiu e foi andando em direção à própria casa, que ficava mais acima. Mas foi só caminhar mais um pouco que ele viu que outro deslizamento tinha jogado um pai e um filho para dentro de um buraco. Mas, cara, tu tem que ajudar, Júnior. Eu falei: pô, eu não posso, cara, eu tenho que ir pra casa. Eles: não, ajuda a gente. Eles me deram uma corda, desci lá embaixo no buraco, tirei o pai, tava com fratura exposta na perna. Falei: ó, vai doer pra subir, mas eu vou ter que subir contigo. Botei ele em cima, desci, busquei o filho que tava todo machucado também, botei lá. Falei: gente, eu tenho que ir pra casa. E ele foi. Chega na escola do Vila Felipe, todo mundo falando que a Débora podia estar lá. Débora, a esposa do Juninho. As pessoas achavam que ela podia ter ido pegar as crianças na escola. Roda a escola, nada. Aí foi onde que eu fui pra casa e vi que realmente tinha acontecido, entendeu? Aí onde tinha as casas, acabou tudo, acabou. Foi surreal. Ali foi onde a nossa vida mudou, né? E agora acabou tudo. Eram 6 pessoas que estavam. Tinha 6 pessoas na casa do Juninho naquele dia 15 de fevereiro de 2022. A Débora, a mulher, os 2 filhos, Bernardo e Pedro, a sogra dele e um casal de tios. E ainda meu cachorro estava junto com eles ainda. Foi só chegar perto da casa, de onde ficava a casa, e o Juninho percebeu que não tinha mais o que fazer. A casa estava completamente destruída. Não tinha como ter sobreviventes. Eu nunca passei por nada assim. Eu não tenho como saber o que o Juninho sentiu naquele momento. O que você faz quando o mundo acaba? Quando a água leva tudo que você ama, mas deixa você ali. Eu não sei o que eu faria. O que eu sei é o que o Juninho fez. Ele deu meia volta e andou até o lugar onde ele trabalhava na época como caseiro. Porque eu tava com lama. Eu não conseguia andar de tanta lama que eu tinha. Eu falei com a minha patroa: tô chegando aí, vou tomar um banho e tem que voltar. Ainda era madrugada quando ele chegou. Tomei banho, era umas 5h20 da manhã. Eles falaram: não tem como voltar não, tá tudo fechado. Eu falei: não, eu consigo passar. Peguei o carro, era 6h20, eu já tava lá no local de novo. E ninguém passava. Eu sei lá, parece que alguém abriu o caminho e falou... Ele voltou para Vila Felipe, mas não para a casa dele. As casas dos vizinhos tinham sido destruídas também. E tinha muita gente soterrada. Foi o Miguel, de 10 anos. Tava 9 metros abaixo da terra, assim. Só que a gente tava ouvindo. Aí eu tive que quebrar uma casa do lado, furar as lajes, até encontrar ele lá embaixo. E ele falava pra mim: meus pais estão aqui atrás. Eu falei: tô vendo, Miguel, olha pra mim. Eu tô contigo, não vou te abandonar, não. Teus pais estão aí atrás, eu tô vendo. Mas pode ficar comigo que eu não vou te deixar, não. E do outro lado, essa senhora me pedindo socorro. Conheceu minha voz: me tira daqui. Eu falei: não tem como, eu não posso largar o Miguel. Ele tá sozinho. Ele é uma criança, não pode ficar sozinho. E ela me pedindo socorro. Até que ela veio a óbito. E eu segurando a mão do Miguel, assim, durante 15 horas ali de baixo, eu e ele, um conversando um com o outro. Os pais dele veio todo mundo a óbito. Pai, mãe, a irmã. E ele ficou lá sozinho. Depois de 15 horas o bombeiro chegou. Aí eles fizeram todo o processo, limparam em volta, cortaram a madeira e tiraram ele com a madeira ainda na perna, para depois tirar o prego fora de lá. Entendeu? O Miguel sobreviveu. Isso foi o primeiro dia, as 15 primeiras horas. Foi 13 dias lá.
23 pessoas que a gente... E a cada um que eu tirava, eu pegava o papelzinho, anotava o nome no pé e ligava pra família. Ó, fulano foi encontrado, tá indo pro ML. Você tem como ir pra lá? IML, o Instituto Médico Legal. O Junim ajudou a tirar os corpos de 23 vizinhos que ficaram soterrados. Eu não achava que eu tinha essa calma pra passar pra cada familiar. E eu mesmo não aguentava, porque eu sabia que a minha família estava ali. Entendeu? De cada um que achar, ligar para cada família. Por 13 dias, ele ajudou os vizinhos. A esperança era encontrar quem ainda estivesse vivo, como Miguel. Mas ele estava ali também para ajudar a recuperar os corpos. E aqui eu queria fazer um parênteses importante. Porque eu não quero incorrer no erro de, ao valorizar a solidariedade das pessoas como Junim, esquecer da responsabilidade do poder público. Claro que esse senso de comunidade é importante. Fazer tudo que está ao nosso alcance numa emergência, numa tragédia, num acidente, é questão de cidadania. Mas como eu disse antes, essa não foi nem de longe a primeira tragédia causada pela chuva em Petrópolis. E claro que não foi uma tragédia planejada, mas não dá para dizer que ela pegou alguém de surpresa. A tragédia de 2022 não foi a primeira, mas ela foi a que matou mais gente. Mais de 230 pessoas morreram na cidade. Até hoje, mais de 3.000 famílias que ficaram desabrigadas dependem de um auxílio público para pagar aluguel, sem nenhuma perspectiva de construção de novas moradias. Todo mundo sabe que no verão chove. Todo mundo sabe quais são as áreas da cidade que correm risco de deslizamento. Ninguém mora em área de risco porque quer. Tem muita coisa que dá para ser feita antes da próxima chuva, para o impacto ser menor. A cidade tem que estar preparada para socorrer na hora desse impacto. Não só os moradores, mas o governo, as forças de segurança. Bom, mas voltando para o Junim. Assim, eu não tinha ideia que tinha tanto amigo assim. Eu já conhecia todo mundo, mas eu não tinha ideia da quantidade de pessoas que me conheciam. Foi quando aconteceu tudo, aí os bombeiros não chegavam, eu falei que precisava de ajuda. No outro dia tinha mais de 300 pipeiros lá, assim. A comunidade da Pipa apareceu para ajudar nos trabalhos. Do Rio, de tudo quanto lugar, só pipeiros. E eles, não, a gente tá contigo, a gente conhece. Quando resgatamos quase todo mundo, faltou só a minha família, então foi a hora que eu falei, não, eu tirei todo mundo daqui, eu não vou deixar minha família. Todo mundo, fiquei aqui até no final, agora minha família eu vou. E foi assim, a hora mais difícil quando achei. Com a ajuda dos vizinhos, dos pipeiros, dos voluntários e dos bombeiros, que depois de muitos resgates conseguiram chegar, o Junim tirou os 7 corpos. Os 2 filhos, a mulher, a sogra, o casal de tios e o cachorro. Foi uma cena assim que eu não consigo esquecer, nem do início até o final. Assim, eu deito à noite, eu vejo um por um, como estava lá, da forma que estava e onde estava. Se eu passar no lugar, como estava fulano, eu conheço, eu sei todo mundo. Dos 23 lá, eu sei todo mundo como estava. Então, para mim, acho que a pior parte foi isso na minha vida, todinho de ver isso, essa cena. Acho que aí meu mundo acabou de vez, falei, desisti de tudo. O Junim foi morar com o pai dele, que morava em outro bairro. Não conseguia fazer mais nada. Aí eu falei com meu pai, me dá uma linha velha aí de costura mesmo, deixa eu fazer uma pipa aqui, pequena, pra linha não arrebentar. Eu vou ali na laje soltar uma pipa. Aí eu vi que eu fiquei tranquilo com aquilo. Eu falei com ele, vou soltar a pipa, vou pra tal lugar. Aí peguei o carro, fui, e eu vi que tava me tranquilizando. Eu falei, eu vou voltar a fazer isso, eu vou vir. Eu comecei a soltar pipa todo dia. Aí eu falei, isso aí me tranquilizou de verdade, então agora eu vou. Foi nesse período que, depois de receber a ajuda da ONG SOS Serra, o Junim decidiu ele mesmo virar voluntário também. E aí ele recebeu uma ligação. O pessoal mesmo da pipa me ligou, consegui uma casa pra tu vai pra lá, já vamos fazer o contrato. Falei, como assim? Eu nem sei onde que é, não sei como vai ser. Eles, não, fizemos um contrato pra você, depois tu vai lá ver se o contrato é isso mesmo. O lugar é ótimo, tu vai gostar. E eu vim ver, eu falei, aonde eu precisava. É o coração da pipa aqui, entendeu? Aqui é onde começa tudo. Aqui, todos os bairros de Petrópolis
vem pra cá soltar pipa. E desde então, o Juninho está ainda mais ativo no circuito das pipas, participando de eventos, campeonatos e tudo mais. Quando a gente gravou essa conversa com ele tinha voltado para Vila Felipe fazia só uns dias. Aí levei 200 pipas para eles distribuírem para as crianças lá. Falei, pô, tem que continuar a viver, tem que continuar a cultura de vocês, então fui à noite para ninguém me ver, entreguei, rapei fora rapidinho. Mas de lá é difícil, lá é complicado. Pelo menos por enquanto ainda é. Sou muito querido no bairro. É muito engraçado isso, mas eu sou bem querido lá. Então todo mundo que me vê entra na frente do carro para parar, para falar comigo. Pergunta como eu tô, né? Como tá as coisas. Mas aí eu procuro evitar, eu procuro ir embora rápido porque é muita pergunta, é muita coisa que machuca ali. Então procuro sair fora, sabe? O Juninho criou um perfil no Instagram para falar sobre pipa. O @junim.pipas. Junim é com N de nariz no fim. E ele está se organizando para lançar um canal no YouTube também. A proposta é brincar, né? É pipa, brincadeira, é tirar a criançada da rua, chamar pra gente. Tem uma criança aqui que mora aqui perto, tá sempre na rua. E eu fiz um acordo com ele. Falei, se eu começar a ver suas notas for boa, tu pode ir lá pra casa soltar pipa, não precisa levar nada. Tudo que tem lá em casa tu pode usar, linha, pipa, pode ficar à vontade. Só quero saber as tuas notas. E ele ia ruim na escola. Hoje a mãe dele veio falar comigo que mudou totalmente a nota, o menino tá responsável. Eu falei, é isso que a gente quer. A gente quer trazer essas crianças pra gente, mostrar que eles podem brincar e ao mesmo tempo pode ser alguém na vida, pode ter um trabalho. E a gente tá tentando resgatar isso, chamar essas criançadas pra gente aí pra dar um futuro melhor pra eles. A arte de soltar pipa é uma arte de controle fino, desde o tipo de linha, do papel, da espessura dos gravetos de bambu, da escolha estratégica dos modelos de pipa para o embate, mas, principalmente, da capacidade de agir rápido quando o vento vira. Mas tem coisas que fogem do controle. Mas a noite que pega, a noite é complicado. À noite, quando eu tô aqui, sento no sofá, começo a mexer no celular, começa as lembranças, igual eu peguei o celular da esposa, na hora que eu fui olhar, tem tudo gravado lá, todas as coisas, tem foto das crianças, então a noite é complicado pra mim. Eu procuro dormir logo, tentar dormir, mas quando eu vou dormir é 4 horas da manhã, 5, aí durmo até 7 horas só. Tem conseguido, entendeu? Não tem dormido rápido, mas tem conseguido. A vida do Juninho mergulhou muito rápido e ele está tentando subir aos poucos. Esse foi o Luiz Ernesto Bretz. E quem fez a entrevista com o Juninho foram os produtores Gustavo Moraes e Letícia Helena, que também colaboraram nessa história. Obrigada por seguir com a gente. Só tem um jeito do Rádio Novelo Apresenta chegar a mais ouvidos: com a ajuda de vocês, ouvintes. E tem muitos jeitos de vocês apoiarem essa missão nobre. No bom e velho boca a boca, insistindo na palavra do podcast com aquele amigo que ainda está sofrendo desnecessariamente na hora de lavar a louça, ou colocando de maneira autoritária mesmo para tocar no carro quando você está dirigindo, ou só comentando nas redes sociais e na mesa do bar. Vale tudo. E depois, como recompensa pelo esforço, você pode passear pelo nosso site, onde a gente publica material extra toda semana. Essa semana tem uma foto do canteiro do desespero do Vitor e os vídeos do Juninho mostrando as habilidades pipeiras dele. Se você gostou desse episódio, conta pra gente lá no nosso Instagram, no @radionovelo. E se quiser mandar uma sugestão de história, é só escrever um e-mail pra gente no apresenta@radionovelo.com.br. Lá no site, no menu, tem dicas de como mandar uma história que emplaque. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. A gente tem o apoio da Open Society Foundations. Tem episódio novo toda quinta-feira. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson-Devô, e a produção executiva é do Guilherme Alpendre. A gerência de criação é do Thiago Rogero, a executiva é da Marcela Casaca
E a de produto e audiência é da Juliana Jäger. Nossos produtores sênior são o Vitor Hugo Brandalize, a Evelyn Argenta e a Bia Guimarães. As produtoras da nossa equipe são Bárbara Rubira, Júlia Matos e Natália Silva. A checagem desse episódio foi feita pela Denise Ribeiro e pelo Bruno Lima. A Mariana Leão colaborou na montagem. A sonorização é da Paula Scarpim e da Júlia Matos. Nesse episódio, a gente usou música original de Chico Correia e também da Blue Dot. A mixagem é do Pipoca Sound. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Bia Ribeiro. O Gilberto Porcidônio é responsável pelo conteúdo e engajamento das nossas redes sociais. O design das nossas peças é do Matheus Coutinho. Obrigada e até a semana que vem.